A partir de agora, Dr. Marcelo Saliba, promotor. O assunto é muito sério. A gente fala sobre segurança em escolas, em creches. É uma pauta nacional. Hoje, infelizmente, já amanhecemos com a triste notícia de um ataque a uma creche de Blumenau. Pelo menos 4 crianças foram mortas. Um sujeito de 25 anos assumiu a autoria do ataque, já estaria detido, inclusive. E isso, claro, nesse caldo todo de muita discussão, polêmica e cobrança, né, da sociedade por melhores condições de segurança, o assunto ele ganha ainda mais relevância e ganha ainda mais força. Doutor Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Diego, boa tarde, Dário, eu agradeço. Doutor, nós temos uma reunião marcada para amanhã, na sessão de segunda-feira na Câmara, foi inclusive lido um ofício convidando as pessoas a participarem, ou as autoridades. Essa reunião já... primeiro, de quem partiu a iniciativa para essa reunião, qual é o assunto, né? E se esses últimos acontecimentos, seja esse fato lá em Blumenau, o que tivemos também há algumas semanas aqui no estado de São Paulo, a discussão que se deu em Santa Cruz nos últimos dias sobre um projeto que tem a ver com esse assunto, se isso também deve fazer parte, de alguma forma, das discussões dessa reunião de amanhã. Bom, já faz alguns meses, né, que eu estou trabalhando ali em Pauçu também, né, por causa da não ter promotor titular. O Dr. Carlos André saiu de lá e acabou ficando sem, e aí pediram para eu ficar um período lá. Lá em Pauçu eu acabei sendo procurado pelo pessoal da escola, por causa de um aluno, que eles estariam preocupados com o comportamento dele dentro da escola, tudo isso. Tinham acionado a Polícia Militar, conversado, veio o pessoal da Delegacia de Ensino conversar comigo. O Viol, né, comandante agora aqui da polícia, entrou em contato comigo e falou: doutor, eu estou sendo muito acionado por causa disso, o pessoal da escola, né, muitas vezes até confundindo questão de atribuições, polícia militar, para saber o que pode ser feito, muitas vezes querendo algumas atitudes que não eram da polícia militar, e dentro dessa conversa nós achamos por bem reunir todo mundo, conversar como uma forma de unificar um atendimento, unificar um procedimento, passar para esses diretores, coordenadores de escola o que é a atuação da polícia militar na rua, como que ela deve agir em situações, né, quando ela pode agir, o que é o papel do Ministério Público para a gente poder agilizar esses atendimentos. Sim. Então, em decorrência disso, nós conversamos aí com a Secretaria da Educação de Santa Cruz, com o objetivo de tentar fazer a reunião. Imediatamente eles acolheram a ideia, isso já estava sendo discutido mais ou menos semana passada. Sim. Aí eles disponibilizaram o local, indicaram. Nós acabamos convidando, obviamente, por fazer parte da nossa atribuição, São Pedro do Turvo e Espírito Santo do Turvo. Aí Pauçu e Bernardino, por eu estar lá. E aí Oli, Timburi também acabaram entrando no nosso convite por ser uma área de atuação do Capitão Viol. Uma reunião regional, portanto. Então acabou se tornando um pouco mais ampla, né? Mas também, assim, dentro de uma área de atuação nossa, a área de atuação da Delegacia de Ensino, como uma forma de expor o que tem que ser feito, qual a linha de abordagem, como agilizar procedimentos de atendimento, de abordagem. É esse o objetivo. Seria mais para organizar, então, doutor? Sim, porque muitas vezes o que acontece... nós tivemos um episódio aqui em Santa Cruz esse dia que até ganhou uma certa repercussão. Um aluno ameaça um professor. Então, qual o caminho a adotar? O que a gente pode fazer para agilizar o atendimento desse adolescente, até para ele ser responsabilizado mais rápido? Então, muitas vezes, o caminho que eles adotam pode demorar muito. Muitas vezes eles chamam a Polícia Militar para algo, né, que eles podem fazer um relatório e encaminhar direto para o Ministério Público para providências. Eu, sabendo que o caso é urgente, se o diretor de escola me liga e fala: doutor, esse caso é urgente, no outro dia eu coloco no judiciário. E na outra semana nós conseguimos ter um acompanhamento já com o judiciário, com todo mundo envolvido. Então o objetivo é mostrar esses caminhos, mostrar que dá para agilizar esses acompanhamentos, né, naqueles casos que eles identifiquem como de maior importância. Pelo que você está falando, doutor, é justamente uma reunião para organizar esse atendimento, deixar muito clara as responsabilidades, prerrogativas. Sim. E para que toda essa máquina, Ministério Público, Polícia Militar, representantes da educação, consiga funcionar de maneira rápida. Para atender, para responsabilizar os personagens envolvidos em alguns casos. O que se discute muito hoje no Brasil, após tantas ocorrências de tragédia, é algo um pouco mais amplo no sentido de estamos ou não com as nossas unidades de ensino vulneráveis, e se é possível melhorar a segurança e, em sendo possível, de que forma, qual é a maneira mais adequada. Isso também deve ser discutido nessa reunião ou não é o foco?
Não é o foco. Não é o foco, não é o foco, até porque reunião. assim, Tá. Isso depende de muitos outros fatores, né, que já foi aqui discutido e vem sendo discutido, que passa desde orçamento, né, a própria prefeitura municipal viabilizar, avaliar quais são as melhores medidas, qual escola precisa mais, qual precisa menos, como que as escolas particulares vão entrar nessa situação, né? Nós temos escolas isoladas, por exemplo, né, particular, que tem uma estrutura gigante, e como é que ela vai ficar dentro disso? Então são vários outros questionamentos que não cabem nesse momento. O que a gente quer fazer nessa reunião? É resolver o problema imediato. Então hoje na escola eu tenho um aluno que é quieto. Ele não faz nada na aula, mas ele me desperta preocupação por eu ouvir falar que ele pode estar fazendo alguma coisa. Como eu faço o acompanhamento desse adolescente? Né? Para onde eu mando? Como é que eu vou saber o que ele está fazendo dentro de casa? Quem que pode fazer uma avaliação psicológica com ele? Então são todos esses entendimentos que a gente quer deixar bem claro que isso muitas vezes não é caso de polícia. Isso não quer, eu vou chamar a polícia militar para um adolescente que está quieto na dele. Estou pegando esse exemplo prático, doutor. Um aluno em que professores, a comunidade escolar identifica que pode eventualmente trazer um risco para aquela comunidade. Seja porque alguém pegou algum bilhete, ele deu algum recado, na internet postou alguma coisa, que ligue um sinal de alerta. Como lidar com essa situação dentro de uma escola? Na visão do Ministério Público. Nós temos que, eu sempre tenho dito para eles o seguinte, nós temos aquele caso, né, que fala muito, que grita muito, que gesticula muito e de repente não vai fazer nada. Mas temos aquele adolescente, né, que é quieto, né, inibido e que não manifesta de nenhuma forma e que pode fazer alguma coisa. Então, isso é um trabalho muito difícil, porque é um leque muito grande, né, com muitos personagens envolvidos. O trabalho principal é, primeiro, ouvir todos esses adolescentes, porque muitas vezes um vem e conta uma história do outro, dizendo, ele está fazendo coisa errada, ele está atrás de arma, ele está publicando em redes sociais mensagens aí estranhas, tudo mais. Identificado esse problema, né, não sendo o caso de um ato delituoso, criminoso, mas apenas inicialmente de um problema que você vislumbra como necessidade de acompanhamento, sim, eles encaminham imediatamente ao Ministério Público, o Ministério Público inicia um procedimento, encaminha para os órgãos de proteção e aí você passa a ouvir essa criança, ouvir família, ir na casa e saber o que está acontecendo. Para você, então, poder, a partir daí, né, criar um mecanismo de prevenção. O senhor faz um trabalho acompanhando as escolas de Santa Cruz, da região, trabalho referente à sua atuação no MP, acompanhando projetos, muitas vezes também fiscalizando, etc, etc. Nesse caso da segurança das unidades, talvez uma opinião até mais particular do Dr. Marcelo Saliba do que do promotor, né? Como é que o senhor avalia a questão da segurança em termos de estrutura, orientação? Porque a segurança, a gente fica muitas vezes focado ou em estrutura e arma, mas às vezes criar rotinas, procedimentos dentro de uma escola já levam a um grau maior de segurança, né? Um controle de quem entra e quem sai, horários, fluxo de pessoas, isso por si só uma estratégia já pode ajudar. Agora, com tantos casos trágicos, também as pessoas talvez estejam se atentando mais a esses detalhes. Qual que é a sua avaliação de alguém que frequenta as escolas sobre a vulnerabilidade de creches e escolas aqui de Santa Cruz e região, doutor? Bom, nós temos prédios imensos, né? Estruturas muito grandes. O controle de entrada, ele existe. Então, na porta principal, você sempre, pelo menos a maioria que eu visito, você sempre tem um controle, você sempre tem um portão automático, você sempre tem ali um sistema, né, que cria um fluxo a impedir que pessoas estranhas ingressem no local. Mas os prédios e as estruturas são muito grandes, tá? Você pega aí tem creche municipal que pega um quarteirão, né? Ou pega escolas que pegam um quarteirão. Você pega uma escola muitas vezes que é mais isolada, né? Como algumas na saída de Ourinhos ali, por exemplo, que nem do estado, né? Município do estado, mas é quase particular, né? E tem uma estrutura gigantesca. Então são vários prédios, alguns com tela ainda, né? Cercando, tudo mais. Então você tem essa vulnerabilidade. Infelizmente não tem como. Como não existe em nenhum lugar, claro, né? Nem em casa, nem no fórum, nem no Ministério Público, nem na polícia, nem em nenhum lugar. Se alguém quiser entrar, vai entrar, certo? Tanto que está acontecendo isso, né? Que a gente tem visto aí essas situações. Então existe uma vulnerabilidade. Como que você faz para diminuir isso? Aí
discutir, implantar mecanismos de defesa, certo? Que podem ser os mais variáveis, desde cercas, desde controle por câmeras, desde controle por pessoas. Aí tem que ver o que a polícia a prefeitura vai desenvolver. Hoje está sendo muito discutido segurança armada nas escolas. Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acho assim, nós temos uma estrutura de escolas muito grandes em Santa Cruz. Eu particularmente, eu sou mais adepto à guarda municipal. Por que a guarda municipal? Porque a guarda municipal tem mais mobilidade. Se você colocar uma vigilância nas escolas municipais, você não vai poder colocar no Cearinha, você não vai poder colocar no Leônidas, você não vai poder colocar na UAPEC, você não vai poder colocar em várias outras escolas. A guarda municipal, por outro lado, como ela tem mais mobilidade, ela pode estar na praça e disponibilizando, portanto, segurança para diversos equipamentos, como todas as escolas. Você contrata um guarda ou coloca uma pessoa dentro de uma escola, se você falar para ele, você vai ter que atravessar para ir lá na outra, ele vai falar assim, eu não vou, eu sou contratado para essa escola, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? E aí fica aquela situação ruim, né, que a gente muitas vezes sabe que o serviço público tem. Então, você tendo a guarda municipal, ele pode se deslocar. Ele pode estar numa creche ao lado do Sebastião Jacinto, mas ele pode estar no Sebastião Jacinto do mesmo modo que ele pode estar lá na creche do fundo e pode estar na creche da saída da cidade. No final de semana, a guarda municipal ela pode estar dando segurança nas praças. Vai ter evento. Chegou final de ano, que as escolas estão fechadas, você pode manejar a guarda municipal para várias outras atividades, coisa que dentro de uma escola, uma instituição, uma pessoa só não pode. Guarda municipal não se confunde, contudo, com polícia civil e militar. É outra atividade totalmente diferente. Doutor, em relação à guarda municipal, algumas cidades, ontem recebemos também mensagens através de WhatsApp aqui da 104 FM com a seguinte colocação: somente cidades com a população aí acima de 100 mil habitantes para a instalação da guarda municipal. Até eu questionei, porque final de semana, coincidentemente, eu estive na cidade de Paranapanema, cidade que não ultrapassa aí 30 mil habitantes. E lá tem guarda municipal. O senhor tem uma informação que pode levar para a gente em relação, pode, não pode, no caso de Santa Cruz do Rio Pardo? Eu não tenho conhecimento dessa lei legislações mais recentes, até porque é algo diferente para nós, é a guarda municipal. Agora, alguns municípios já têm há muito tempo. Salvo engano, Paranapanema tem há muito tempo. Sabe, tanto que eu já atuei lá em Paranapanema e eu lembro da guarda municipal lá, e faz quase 20 anos que eu passei por lá. Então, em decorrência disso, pode ser que sejam guardas municipais que já foram instituídas há muito tempo, antes de determinadas restrições. Mas tem que se avaliar, tem que ver quais são as possibilidades, se é ou não possível isso. Se não for, qual o caminho? Tá? Em relação a ter a pessoa armada na escola, eu sou contrário. Primeiro, porque eu acho que a questão da pessoa armada, ela cria um ambiente desfavorável para um ambiente que é de educação, tudo isso. Segundo, eu não vejo isso como algo que vai trazer um resultado efetivo no caso de alguma situação como que tenha acontecido. Tá? Caso contrário, nós não teríamos roubos em shopping, nós não teríamos ataques nos Estados Unidos, nós não teríamos muitas outras atividades criminosas. O que eu acho que a gente tem que fazer é trabalhar com a prevenção e criar uma estrutura de proteção dentro das escolas. Como isso pode ser feito? Aí o prefeito tem que analisar, sentar, avaliar, junto com o pessoal da educação, junto com o pessoal, agentes políticos, no caso da Câmara de Vereadores, e estabelecer uma forma de agir. Como conter, então, um invasor ali armado numa escola, não tendo um segurança armada, na sua opinião? Não, a questão não é como conter, a questão é que o dano pode ser maior, né? Como que você vai, eu tenho que dar um tiro e matar a pessoa? Mas eu posso dar um tiro e matar mais gente, eu não sei, certo? É uma situação, como que eu vou conter uma pessoa na rua? Então eu tenho que ter, todo mundo tá armado? Não necessariamente eu tenho que estar armado, certo? Eu tenho outros mecanismos, caso contrário, a gente nunca vai ter mecanismo de defesa. Entendeu? Caso contrário, todo mundo vai sempre ser armado e vai se voltar, aquela pregação que não faz muito tempo, que a gente estava vendo aí, tem que ter arma, tem que ter arma, tem que ter arma. Eu não sou, favorável ao armamento, tá? E acredito que também não é a saída. Seguranças hoje no Ministério Público usam arma ou não? Ixi, não sei, tem que perguntar para ele. Que é o Rafael, eu não sei se ele usa arma lá, mas hoje nós diminuímos bastante a segurança e não sei. Agora, a questão é assim, você tem que pensar no que é exposto a maior risco. É óbvio que você vai falar, a escola porque está tendo ataque. Sim, tudo bem, só que é muito mais fácil você ter um ataque ao fórum, por exemplo, ou ao banco, do que você ter ataque dentro de uma escola.
é muito mais propício ou fácil você ter um ataque a um carro forte do que você ter ataque numa escola. Pelo menos é o que se espera, né? Então, em decorrência disso, você estabelece mecanismos de defesa de acordo com aquela possibilidade de ataque. Se eu moro dentro de um condomínio, eu não preciso colocar tantos mecanismos de defesa como aquele que mora num bairro, né, que tem muito mais furtos. Talvez em determinados bairros eu precisa ter uma arma de fogo, eu preciso ter para me defender. Em outros, não. E a mesma coisa em relação à escola e todas essas instituições. Tem uma situação que, imagino, que vem a reboque desses casos, ataques que se multiplicam no país, que é um clima de medo, de insegurança, que talvez algumas escolas estejam enfrentando. As notícias elas acabam se tornando frequentes. E aqueles que fazem parte das comunidades escolares talvez passaram a ter que conviver com essa... Nossa, e aí? Será que pode acontecer aqui? Nós temos alguns alunos que talvez tenham algum tipo de propensão a cometer algo, talvez não dessa monta, mas enfim, pode acontecer algo. Nesse sentido... os professores, funcionários, os estudantes, o senhor acha que deveria ter algum tipo de acompanhamento específico, doutor? Já que hoje no Brasil vivemos uma onda, inclusive, desse tipo de ataque, que também causa esse impacto até mesmo na atmosfera da escola, na questão psicológica, no clima. Isso pode atrapalhar de alguma forma? Qual que é a visão do senhor? Algum tipo de amparo, né, psicológico à comunidade escolar, uma orientação a essas pessoas? O que o senhor acha sobre isso? Bom, primeiro em relação a essa evidência, isso eu já falei várias vezes, né? Sempre que nós temos determinado tipo de conduta criminosa e ela ganha evidência, isso ganha mais repercussão, claro. Isso acaba acontecendo muitas vezes até mais. Então, quando você tem, né? Eu já citei algumas vezes, nós tivemos o caso na Argentina de uma artista que se disse vítima de abuso sexual. O número de ocorrências de abuso sexual que começou a chegar na polícia foi muito maior. E todo mundo falou, nossa, tá tendo um monte. Na verdade, não é que estava tendo um monte, é que já existia aquilo, mas ele estava acobertado, né? E as pessoas não se movimentavam porque não tinham força, né? Mas quando elas ouviram, elas ganharam força. Em relação a isso, ao ataque, o que acontece? Quando ele é executado, muito mais se divulga. E quanto mais se divulga, muito mais pessoas, muitas vezes com essa fragilidade, com essa facilidade de serem, vamos colocar entre aspas, enganadas, mas de serem persuadidas a praticar um ato criminoso, elas acabam entrando nessa. Aí um adolescente ouve aquilo, vê aquilo, acha que é bonito. É o gatilho que ele precisava. É o gatilho que ele estava esperando. Ele fala, pô, eu vou fazer porque o fulano lá fez. E ele vai e acaba fazendo isso. Isso cria, obviamente, uma sensação de fragilidade, que é o que acontece com a gente. Na época da Covid, estava todo mundo desesperado, né, achando que todo mundo ia ficar doente, ia morrer, ia acontecer uma situação, e você entra naquela situação de fragilidade emocional que precisa de um amparo. É a mesma coisa na rede da educação, né? Você precisa dar suporte para esses profissionais. Amanhã, um dos objetivos também é esse, é mostrar que nós estamos ao lado deles, que nós estamos ali para apoiar e que nós vamos fazer tudo o que for necessário para acompanhar esses adolescentes, para acompanhar, colocar eles onde tiver que colocar. Se tiver que tirar da escola, tira, faz encaminhamento. Se tiver que mandar não sei para onde, manda. O que tiver que fazer, vai fazer, certo? Então você tem que dar o suporte. Em relação aos psicólogos, assistentes sociais dentro da rede, eu acho isso de suma importância. São Pedro do Turvo, né, que vocês têm contato, o Marquinhos, ele de imediato colocou lá um psicólogo, um assistente social quando nós pedimos, e eles vêm fazendo um baita trabalho. Espírito Santo do Turvo, que é pequenininho, quando nós falamos que tinha uma lei que tinha que cumprir, de imediato ele colocou um assistente social, tá, que passou a desenvolver esse trabalho, que é ouvir o adolescente, saber o que ele está fazendo, fazer roda de conversa, né? Dentro dessa roda de conversa, muita gente se abre. A gente sabe disso. Como é que você sabe se teu filho está envolvido numa besteira ou não? É escutando. E como é que o professor sabe? É escutando. Só que o professor tem 50 alunos na sala, sai daquela, vai para outra, sei que tal. Quem que pode fazer esse trabalho? Aí vem o psicólogo. Aí vem o assistente social. Ouvir o pai, né? Ouvir tudo isso. No caso do menino que cometeu o atentado em São Paulo, os pais deram entrevistas dizendo: nós falhamos, porque nós não percebemos o que estava acontecendo. Agora, ir para o Sul e ir lá no Blumenau é uma situação totalmente diferente.
Aí é uma pessoa estranha, eu não sei se lá o de Blumenau mas é uma pessoa que teria aparentemente problemas psiquiátricos, que invade a escola e comete um delito. Sim. Então é uma situação bem anormal, né, que não é dentro da escola. A questão de estrutura e medidas que podem aumentar a segurança nas unidades, uma possibilidade, uma eventual guarda municipal, por exemplo, são situações que cabem ao chefe do Poder Executivo, né, ao nosso prefeito. Mas eu acredito, doutor, que qualquer decisão que o prefeito tome a respeito do assunto, ela deve ser precedida de um debate amplo, né, junto à comunidade escolar, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar. Eu tenho ouvido alguns vereadores comentarem que, olha, o prefeito vai fazer alguma coisa. Então eu imagino que o Diego deve estar aí engatilhando alguma ação nessa área de segurança para creches e escolas. Uma opinião que eu tenho, o problema é nacional, é um debate que ganhou espaço midiático. E até para ouvir todos os atores envolvidos e tomar uma decisão mais adequada, Santa Cruz poderia, antes de tudo, promover um debate como esse, uma audiência pública, para ouvir quem entende de segurança, para ouvir o que dizem as pessoas que estão dia a dia dentro da escola. Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, com certeza. Eu acho que tem que ter um envolvimento da comunidade, tem que ter um envolvimento do pessoal da educação, falando e expondo até das suas necessidades. Tem escola que eu visito e que muitas vezes eu vejo os diretores, os coordenadores pedindo e falando, olha, nós já pedimos obra aqui, olha, nós já pedimos um fechamento aqui, olha, aqui está muito aberto, né? Nós estamos demorando, o que vai ser feito, quando sai e tal. E aí as obras vão saindo, como tem sido feito aí nas mais diversas creches, né, com esse andar. Então é importante você ouvir isso. E sem dúvida nenhuma, a Câmara Municipal ela sempre tem um papel importante, tá? Um papel de fomentar essa discussão, né, de abrir essa casa, né, para que as pessoas possam ali se manifestar, as pessoas possam falar, né, em termos de canalizar isso e poder depois ser feitas propostas. Então o que vai ser feito? Né? Vão ser feitas medidas de proteção aqui. Excelente. Né? E aí, com base nisso, tentar fazer. Eu acho que ouvir a opinião do outro é sempre importante, até porque o outro sempre sabe mais que a gente tem que ouvir, né, e filtrar. Doutor, recentemente, na última segunda-feira, um projeto aprovado na Câmara de Vereadores, projeto que foi apresentado pelo vereador Juninho Souza, teve uma emenda e essa emenda deixa o prefeito tranquilo em relação eu faço, mas não sou obrigado em relação à segurança nas escolas. E com tudo isso que vem acontecendo, o Ministério Público, através da sua pessoa, entende que o prefeito Santa Cruzense, Diego Cingolani, tem que fazer alguma coisa na questão de segurança nas escolas, nas creches do município? Bom, primeiro o projeto de lei, ao que eu vi, ele não foi uma proposta do Poder Executivo, né? E aí não tinha nem como a Câmara Municipal impor ao prefeito determinadas despesas e execuções de obras, né? Já que não era um projeto do Executivo. Então, quando se faz esse escape, né, de, olha, você vai fazer de acordo com a possibilidade orçamentária, tenta-se fugir aí dessa eventual inconstitucionalidade que pode ser argumentada por parte do chefe do Poder Executivo. Em relação às obras de segurança, o Ministério Público ele pode exigir tudo aquilo que a lei determina, né? Se a lei determina que vai ser feito obras naquele sentido, sim, nós podemos exigir, mas aí não é de acordo com aquilo que eu quero. Eu não posso chegar e falar, eu quero um segurança armado aqui, qual é a base para que eu possa exigir isso? Porque teve um atentado lá, não sei o que e tal, né? Isso não é fundamento para que eu passe a colocar guarda em tudo quanto é lugar, tá? Mesmo porque se fosse assim, eu podia entrar com uma ação e falar, eu quero mais 5 viaturas da PM aqui. Talvez com 5 viaturas da PM andando, nós não precisaríamos toda essa situação, porque nós teríamos um suporte da Polícia Militar muito maior, mas como nós temos um efetivo menor, isso dificulta. Como a nossa Polícia Civil tem um efetivo menor, isso dificulta a apuração dos delitos, e talvez se a gente tivesse um efetivo maior nessas polícias, nós não estávamos com tanta preocupação em relação a criar essas estruturas. Então são vários mecanismos, né, que tem que ser analisado, como o Diego bem colocou, eu acho que dentro de uma forma mais ampla, né, para compreender essa causa e a partir daí, né, se estabelecer o que vai ser feito para buscar um resultado melhor no final. Doutor Marcelo, um recado para a gente encaminhar o fim da entrevista do Ministério Público, do seu representante, para a comunidade escolar, para os políticos, para a sociedade civil, autoridades ligadas à segurança. É um assunto que tem nos preocupado
a todos. Há divergências aí sobre qual caminho tomar, se medidas mais enérgicas em relação ao armamento seriam viáveis, outros pensam diferente, mas todos concordam que é um assunto que está, de fato, preocupando a toda a sociedade brasileira, a sociedade santacruzense. Qual que é o recado do Ministério Público nesse momento para a sociedade, em específico a nossa, né, em Santa Cruz? Eu acho que só tem um caminho, que é trabalhar em conjunto, né? Todo mundo se unir e buscar um resultado que a gente almeja, né? Que é uma condição de segurança, uma condição de estrutura para a rede escolar, para todos, né, os alunos, sejam eles, né, do particular, do municipal, do estadual, não importa em qual setor da educação eles estão. Mas é uma atuação em conjunto. Atuando em conjunto, ouvindo opiniões, ouvindo ideias, né, a gente vai conseguir aí chegar num resultado melhor, estabelecendo mais segurança, estabelecendo uma melhor qualidade de ensino. Eu acredito que é esse o único caminho hoje que a gente tem, sabe? Pensar todo mundo junto, né, para estabelecer isso que vai ser feito em Santa Cruz. Perfeito. Doutor Marcelo Saliba, convidado de hoje do Giro de Notícias, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Agradeço, até mais. Confirmando a hora certa, 2:02. Respeitei o horário, você viu? Pelo menos isso hoje. Na volta, destaques do setor policial. Ocorrências policiais. Para construir e reformar com economia é Maditrate, é Maditrate. Sempre do seu lado, resolvendo seu problema é Maditrate, é Maditrate. Pode pedir pelo WhatsApp, a entrega é rapidinho. É Maditrate, é Maditrate. Vem pra Maditrate construir e reformar. Aqui você vai economizar. Maditrate Constru Reforma, sempre perto de você. 99885-4856. Maditrate em Santa Cruz, na saída para São Pedro. É Maditrate.